Algumas medidas do governo antecipando por uma questão de fazer um aceno para a base aliada dos eleitores de Lula. Por exemplo, a faixa de isenção até R$ 5.000 e também a taxação dos super ricos. Mas isso não é a reforma sobre a renda que Lula quer promover. Ela vai ser mais ampla. E o governo federal pretende enviá-la no primeiro semestre de 2025 até julho. Uma reforma que atualize toda a tabela do imposto de renda. O presidente Lula, como eu disse, decidiu antecipar 2 pontos que causou muito ruído junto ao mercado. O primeiro, o aumento da faixa de isenção até R$ 5.000 e a taxação de quem ganha acima de R$ 50.000 por mês. Não é que o Congresso Nacional ou o mercado financeiro achem as medidas ruins, mas a questão foi o timing. Poderia ter sido feitas depois, daqui a algumas semanas, ou como o anúncio de Natal de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse termo, anúncio de Natal, me foi citado por um ministro que discordou da maneira como foi realizado. Pois bem, depois da aprovação dessas medidas no início do ano que vem, o passo seguinte, de acordo com integrantes do governo, é a atualização da tabela do imposto de renda, equilibrando as faixas de rendimento. Por quê? Porque, segundo a Associação dos Auditores Fiscais, a defasagem pela inflação da tabela do imposto de renda chega a 167%. A grande questão é que precisa de uma justiça social. Ou seja, aqueles que ganham menos precisam pagar um pouco menos e aqueles que ganham mais precisam pagar um pouco mais. O Palácio do Planalto quer encerrar essa segunda fase da reforma tributária sobre a renda ainda no ano que vem, incluindo todo esse processo. Na base aliada, como eu disse, houve crítica sobre a antecipação do debate. A preocupação grande é de que, ao fatiar a reforma, você corre o risco de apenas uma parcela dela ser aprovada, ou seja, a faixa de isenção até 5 mil, mas não se aprova, por exemplo, a taxação para quem ganha mais de 50 mil por mês. E aí você cria um grande problema que não segue a lei de responsabilidade fiscal. Você cria uma despesa, mas não cria a renda, ou seja, aquilo que pode acomodar essa despesa. E há a previsão, e a Luísa Martins e o Daniel Rittino trouxeram, de judicialização. O Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir. Essa é uma grande preocupação que existe no governo federal. Então, se começa com essa reforma fatiada e o governo quer uma atualização da tabela do imposto de renda por completo, enviá-la, pelo menos ao Congresso Nacional, até julho de 2025.